A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 16 de agosto de 2025, tem como título: Perseverando em oração em meio à perseguição. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi preso por Herodes Agripa, o rei judeu que governava a região da Judéia. Herodes, que tinha interesse em agradar aos líderes religiosos judeus, ordenou que Pedro fosse detido e mantido sob forte guarda na prisão de Jerusalém. A situação parecia desesperadora para os seguidores de Jesus, que temiam pela vida de Pedro. No entanto, a igreja não se entregou ao desespero. Os cristãos se uniram em oração intensa e constante a Deus por Pedro. Eles clamavam pela proteção divina, pela libertação de Pedro e pelo fortalecimento da fé de todos os envolvidos naquela situação difícil. Enquanto isso, Pedro estava na prisão, acorrentado e vigiado por 4 soldados. Ele sabia que a sua vida estava em risco e que a única esperança era a intervenção divina. Mas mesmo diante de tanta incerteza e medo, Pedro não perdeu a fé. Ele sabia que Deus estava com ele e que a oração da igreja era uma força poderosa que o sustentava. E foi assim que numa noite, um anjo do Senhor apareceu a Pedro na prisão. O anjo o libertou das correntes e o conduziu para fora da prisão, sem que os guardas percebessem. Pedro ficou maravilhado com o que estava acontecendo, mas sabia que era a resposta às orações fervorosas da igreja. Ao sair da prisão, Pedro foi direto para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos cristãos estavam reunidos em oração. Quando ele bateu na porta, uma serva chamada Rode foi atender e ficou tão surpresa e feliz ao ver Pedro que esqueceu de abrir a porta para ele. Ela correu para contar aos outros que Pedro estava ali, mas eles não acreditaram, pensando que ela estava delirando devido à tensão da situação. Mas Pedro continuou batendo na porta, até que finalmente conseguiram abrir e viram que era ele mesmo. Todos ficaram maravilhados e agradecidos a Deus pela libertação de Pedro. Eles perceberam que a oração da igreja tinha sido ouvida e que Deus tinha agido de forma poderosa em favor de Pedro. Essa história, queridos, é um exemplo de como a oração pode ser uma arma poderosa contra as dificuldades da vida. Quando nos unimos em oração, colocando nossa fé e confiança em Deus, nós podemos experimentar milagres e respostas surpreendentes. A oração da igreja por Pedro nos ensina que não devemos desistir diante das adversidades, mas sim confiar em Deus e buscar a sua intervenção em todas as situações. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.